Muito bem, pessoal, vamos lá, dando continuidade então no nosso estudo do livro O Consolador. Nós estamos na primeira parte, que trata da química, e nós vamos seguir com a questão número 9. Nós vimos nos nossos encontros anteriores uma análise, uma comparação sobre a evolução dos elementos químicos. Vimos aqui a procura por aquele nosso grupo, né, de colegas, né, que estudavam lá com o Chico, apresentando essas perguntas, querendo saber se havia uma unidade fundamental para a formação dos elementos químicos, né? A gente lembra que naquela década de 1940 a ciência estava se desenvolvendo de uma forma relativamente significativa, especialmente no que trata da ciência física, da ciência química, né? Porque é o assunto que a gente vem abordando, mas era um assunto que ele não era difundido de uma forma fácil para as pessoas entenderem. Nós tínhamos, por exemplo, a física nuclear começando a ganhar corpo, né? A presença ali de grandes cientistas, né? Com destaque para Einstein, que trazia ali a sua teoria da relatividade, mas nós tínhamos também todo o trabalho do desenvolvimento, no caso daquela época, da energia nuclear para o uso bélico, né, que era o caso da bomba nuclear. Mas a gente ouvia falar sobre isso, mas isso não era acessível. Basta a gente lembrar que hoje, né, eu, por exemplo, eu tenho alunos do ensino médio que estudam física, e na física eles estudam sobre radioatividade. Estudando, por exemplo, sobre os princípios do decaimento atômico, que fala sobre a transmutação, a mudança dos elementos químicos com essa perda de energia. Fala-se sobre as aplicações da energia nuclear, tanto no caso da bomba, eles estudam o princípio do funcionamento de uma bomba atômica. Fala sobre a medicina nuclear, usando, por exemplo, para radioterapia ou exames de imagem. Fala sobre a geração de energia, entendendo sobre as energias renováveis, e fala sobre aquelas que não são renováveis, como é o caso da energia nuclear, e todos os perigos e todos os cuidados. Então vejamos que se naquela época apenas se falava no jornal sobre essas teorias que eram inventadas, hoje os jovens, os adolescentes estudam isso na escola. Então a gente percebe que as perguntas que eram feitas naquela época, né, hoje nós temos a oportunidade de ter esse estudo, de ter essas respostas de um modo bastante simples, numa simples pesquisa que se faz na internet, né? Então a gente vê que a evolução trouxe para nós uma oportunidade de aprendizado muito grande também, porque nos torna acessível esse conhecimento. Muito bem, então aqui na questão número 9, que é o que a gente vai estudar hoje, né, só a questão número 8, que foi bem interessante para nós, a diferença pelos espíritos observada entre a química biológica e a química industrial. A gente vai lembrar sobre a química biológica no sentido do processo metabólico que acontece nas células, né, nos seres vivos, enquanto que a química industrial é aquilo que nós vemos hoje, né, a indústria alimentícia, a indústria de cosméticos, a indústria petroquímica, e por aí vai, né? Então a gente tem todas essas mudanças que vão acontecendo né, nessas empresas, através dos processos que a cada dia vão sendo desenvolvidos, enquanto que a química biológica fala daquilo que parece para nós pouco expressivo, porque não temos aqueles grandes equipamentos, não temos aquelas máquinas enormes que vão mostrando para nós o que acontece numa empresa. Porém, aquilo que acontece dentro de uma célula pode não ser para nós visível, mas é aquilo que sustenta a nossa vida, né? Então, por isso, o que os espíritos respondem para nós, né, que a primeira, que no caso aqui é a química biológica,
preponderam os ascendentes espirituais, o que para nós é essencial, já que todos nós somos espíritos, embora a visão da nossa ciência era uma visão muito materialista. Então, quando você pensa na química biológica, falando de um ascendente espiritual, é algo que o nosso mundo ainda não consegue visualizar. Porque a vida não é simplesmente reações bioquímicas, a vida é resultado de um princípio espiritual, de um elemento espiritual que se desenvolve aqui no nosso mundo físico. Por isso, então, o grande valor que essa pergunta tem para nos dar essa consciência e esse entendimento de que a vida sem o espírito ela não existe. Ela não é apenas ali reações dentro de uma célula. E depois aqui, então, na questão número 9, que é o que a gente vai entrar agora, só um instantinho. Kardec pergunta, lembremos sempre que essas perguntas elas são bastante contextualizadas no tempo. Então, eles fazem perguntas de acordo com aquilo que é o assunto vigente. Então essa 9, por exemplo, ela é interessante. A radioatividade opera a destruição ou a evolução da matéria? E por que essa pergunta, a radioatividade opera a destruição? Porque era exatamente aquilo que se falava naquela época. O projeto Manhattan, que era um projeto que era secreto, embora ele fosse conhecido, era exatamente aquele grupo de cientistas nos Estados Unidos que estavam desenvolvendo exatamente a bomba atômica, fazendo os primeiros experimentos. E a mídia soltava aquelas informações que eram conhecidas, mas claro que não se conhecia a intimidade do trabalho que era feito lá. Hoje nós temos documentários, temos filmes, temos filmes que foram produzidos e nos dá esse conhecimento, mas naquela época era tudo muito dispersa a informação. Então, a pergunta que era feita aqui a respeito da destruição era exatamente o medo que se tinha daquele início de guerra que estava acontecendo. E depois, com a Guerra Fria, se tornou muito mais intenso ainda, com aquela bipolaridade que havia entre União Soviética, Estados Unidos, aquele medo de um hecatombe nuclear, por exemplo. Então, tudo isso trazia um grande temor. Mas isso veio acompanhando cada geração. A mãe me colocou nos cachorrinhos de Chernobyl, tem um DNA adaptado após o acidente. Também foi algo novo que surgiu dessa curiosidade. Para quem não se lembra, quando aconteceu em Chernobyl, lá na Ucrânia, aquele acidente nuclear, as pessoas tiveram que sair às pressas. E muitos animais foram abandonados, porque simplesmente a orientação era: pega as suas coisas e vem embora, animais não são permitidos. Então, nos tempos de hoje, a gente fica imaginando a dor que é para uma família deixar um animalzinho numa condição como aquela. E esses animais, então, a ideia que se tinha era que todos os seres vivos morreriam por causa da radiação. Mas aí o tempo foi passando, os anos foram se passando, e de repente os animais começaram a aparecer. E a pergunta é, como é que eles sobreviveram a isso? Muitos certamente morreram devido ali à grande quantidade de radiação que receberam. Mas outros que foram sobreviventes começaram a se adaptar a isso tudo. E eles começaram a ser alimentados pelos seguranças que protegiam aquela área contra invasões de pessoas curiosas e tudo mais. Então a gente vai percebendo que desde aquele início até os tempos atuais, com os acidentes nucleares que nós acompanhamos, os arsenais, hoje nós temos um conflito acontecendo entre Índia e Paquistão, que são dois países que se armaram e desenvolveram bombas nucleares exatamente para autodefesa. E são vizinhos, como se fosse Brasil e Argentina. Os dois se protegendo com tantos de armas nucleares, imaginando, obviamente, que é muito mais para intimidação. Porque se uma bomba só fosse utilizada, certamente já seria o fim dos dois países ali, porque desencadearia reações diversas. Então, a ideia da radioatividade está muito relacionada com a destruição. Mas aqui o que foi perguntado é somente isso que a radioatividade proporciona? Somente a destruição? Ou também a evolução da matéria? A resposta então aqui para nós. Através da radioatividade verifica-se a evolução da matéria. É nesse contínuo desgaste que se observam os processos de transformação das individualizações químicas convertidas em energia, movimento, eletricidade, luz, na ascensão para novas modalidades evolutivas, em obediência às leis que regem o universo.
Então aqui o que nós vamos observar inicialmente, né? Só para a gente poder entender e fazer uma atualização sobre essa informação, a gente lembra que existem alguns elementos químicos que na própria natureza eles são instáveis, né? Significa que eles não conseguem manter uma unidade dentro do núcleo envolvendo prótons, envolvendo nêutrons. Então, em vez dele ficar acomodado, essa instabilidade faz com que ele emita essa radiação. Então, aquilo que nós entendemos como um elemento radioativo é uma perda de energia que ele vai tendo exatamente porque ele não consegue segurar aquilo tudo. E conforme um tempo vai passando, essa perda de energia faz com que o elemento químico perca, por exemplo, um próton. E o próton que determina exatamente qual é a identidade do elemento químico. E aí, então, se ele é um elemento A e ele perde um próton, ele se transforma num elemento B. E isso é exatamente a ideia dessa transmutação nuclear. Essa transformação de um elemento químico em outro através dessa perda de energia, dessa emissão de energia que ele vai fazendo por causa da sua instabilidade. Então, aquilo que nós pensamos de usar essa perda de energia, nesse caso em grande quantidade, como é o caso de uma bomba atômica, a gente vai lembrar, por exemplo, que essa destruição da matéria, como nós pensamos, né, tanto na bomba atômica como também num acidente nuclear, né, na própria natureza, de um modo geral, é aí que a gente vai começar a perceber agora a parte da beleza da natureza, né, porque usa esses fenômenos a seu favor. E no caso, por exemplo, nós temos em elementos, em processos que são fundamentais para a vida e para a evolução do nosso planeta. Começando, por exemplo, o calor interno da Terra. Essas movimentações de placas tectônicas que nós temos, que acabam gerando terremoto, que também tem uma visão, né? Também tem uma visão destrutiva, porque os terremotos são destrutivos, mas na verdade essa sustentação da energia dentro do núcleo do nosso planeta é aquilo que sustenta a nossa vida. Nós precisamos dessa energia. Porque do contrário, nosso planeta seria simplesmente uma bola de gelo. Então não é apenas o calor do Sol que aquece o nosso planeta, é também um calor interno que é gerado por essas reações. Urânio, por exemplo, ele acaba se reagindo e trazendo para nós essa energia, por isso que nós temos aquele magma constantemente ali no seu estado líquido, né? E aí nós veremos os vulcões e os terremotos, sim, causam destruição, mas também eles sustentam a vida. E da mesma forma nós temos o próprio Sol. O calor do Sol é gerado por causa das reações que acontecem dentro, né, da estrela. Elas em qualquer estrela. É o que é chamado de fusão nuclear. Um elemento químico como o hidrogênio junta com outro hidrogênio e a força, a quantidade de energia que existe dentro dessa estrela faz com que esses dois elementos químicos se transformem num segundo elemento químico, que no caso é o hélio. E aí a gente vai lembrar, né, que é o hélio exatamente que é dado o nome do Sol. Aquela visão heliocêntrica, quando o Sol era o centro de tudo. Então essas reações acontecem no Sol. Esse Sol que agora, por exemplo, acaba pegando em mim aqui, em alguns de vocês também esquentando o nosso mundo e sustentando a vida como um todo. A luz, por exemplo, que promove a fotossíntese, que faz com que todas as plantas se desenvolvam. Pronto, Dudu, saiu do átomo, já entrou na fotossíntese, já chegou na sua praia, pronto. E aí então a gente vai perceber o que? Todos os vegetais precisam disso. Animais precisam disso. Quando a gente começa a perceber todos os ciclos da vida, tudo isso acontece por causa da radioatividade. Então quando nós olhamos, fazendo uma mistura, fazendo ali uma mescla entre o ponto de vista científico e o ponto de vista espiritual, nós vemos que sim, a radioatividade pode gerar a destruição como fenômenos da natureza ou como o mau uso pelo homem. Mas também ele promove essa transformação e essa renovação, fazendo com que esse fluxo evolutivo da matéria em todo o universo vá acontecendo. Então as estrelas, conforme o tempo vai passando, no momento em que uma estrela vai chegando no fim da sua vida, digamos assim, da sua vida útil, ela espalha por todo o universo todos os elementos químicos que foram gerados no seu núcleo,
fazendo com que tudo aquilo que a matéria que nós conhecemos hoje seja o resultado exatamente dessas reações nucleares. Né? Então, por isso que a gente percebe que a visão que se tinha naquela época, muito perigosa, porque a única aplicação que se tinha naquele momento era a criação daquela bomba, porque era só para isso que eles estudavam. Hoje nós temos usinas nucleares, nós temos os exames feitos, temos tratamentos médicos, temos aplicação em laboratórios, né, de alimentos, né, preservação de alimentos com radiação, temos a indústria que também utiliza a radiação para diversos processos. Então, é uma questão assim, aquilo que a natureza oferece é neutra. É neutro, né? Mas aquilo, a forma como nós utilizamos, depende exatamente da aplicação que nós desejamos dar. É assim como se fosse, bom, nós temos o dinheiro, por exemplo. O dinheiro ele pode nos gerar conforto e segurança, como ele pode ser para nós a nossa desgraça se ele for mal aplicado. Então tudo é uma questão de uso, tudo é uma questão de aplicação e depende muito das nossas intenções. E essas intenções, naturalmente, nós vamos naturalmente tendendo para as questões morais. Quanto mais os nossos valores são desenvolvidos, melhores são as nossas aplicações. Quanto mais movidos pelo instinto nós ainda somos, e naturalmente envolvidos ali pelas nossas, né, pelos valores inferiores, digamos assim, que no caso é o egoísmo, o orgulho, a vaidade que a gente sempre conhece, é naturalmente que nós vamos pegar esse conhecimento e dar uma aplicação inversa, uma aplicação destrutiva para a satisfação dos nossos interesses individuais e não simplesmente para o interesse coletivo. Né? Como a espiritualidade vê tantos países com armamentos atômicos, né? É sempre a lei de causa e efeito, né? Tudo isso faz parte da evolução do nosso mundo, tudo isso faz parte do estágio em que o nosso mundo vem se encontrando e tudo aquilo que nós fazemos nós vemos como consequências. Muitas vezes nós precisamos experimentar aquilo que é o fundo do poço para que nós possamos despertar a nossa consciência. Então essa animosidade que existe, antes de pensarmos nas armas atômicas, vamos pensar no que gera o interesse em ter esse armamento, em ter essas ameaças. É uma característica do nosso mundo. Mas naturalmente, com o passar do tempo, conforme a nossa sociedade vai se renovando e apresentando os novos valores, nós veremos que essa tendência vai diminuindo cada vez mais. Tanto que nós tivemos, quando se fala sobre a história das armas nucleares, nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, quando Hiroshima e Nagasaki, essas duas regiões, foram afetadas, os cuidados com a bomba atômica foram assim significativos. Então, alguns países, hoje nós temos, por exemplo, Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia, Paquistão, Índia e um outro país que eu não me lembro agora, que são capazes de produzir energia nuclear para fins armamentistas. O Brasil também é. Só que o Brasil assinou um protocolo de desarmamento nuclear, de não uso de energia nuclear, que faz com que o Irã... Não, o Irã avisa que tem, né? O que o Irã faz é enriquecimento de urânio para a produção de energia, mas assim como o Irã e a Coreia do Norte, não se sabe exatamente se eles têm bombas nucleares ou se é apenas uma ameaça que eles fazem. Mas eles conseguem trabalhar com a energia nuclear. Mas a aplicação dela exatamente, a princípio, é apenas para a produção de energia. Tá? Mas é algo ainda que tem que ser explorado. Mas, de qualquer forma, nós vemos que esses países, então, que vão produzindo esses armamentos, eles acabam carregando neles próprios, gerando em torno deles, essa psicosfera bélica, essa psicosfera agressiva. E isso não passa impune. A gente lembra que toda vez que um indivíduo ele se desarmoniza dessa lei, dessa faixa energética universal, que nós podemos dizer que é o pensamento divino, toda vez que você se afasta e você desarmoniza, você naturalmente gera para si próprio uma consequência. E quando um país também toma essa decisão, também tem consequências, embora não é algo que nós vejamos. Não é todo mundo ficar olhando, vendo um país sendo castigado, um país sendo flagelado por causa das escolhas que faz. Mas isso acontece num campo individual e acontece depois num campo coletivo, mas fora do nosso entendimento e até mesmo da nossa percepção.
porque são espíritos ainda primitivos que são responsáveis por gerarem essas consequências, e eles responderão por isso. E com o passar do tempo haverá essa mudança então. Hoje nós estamos aqui vivendo nessa tensão depois ali da guerra da Ucrânia, quando Rússia e Estados Unidos, a mesma coisa da União Europeia, todos eles portadores de armas nucleares, mas aquela preocupação, será que chegaremos a termo? Será que chegaremos nesse nível de usar esses recursos por causa de conflitos e interesses individuais? Então, assim, o mundo espiritual trabalha exatamente para dissuadir esses países de tomarem essas decisões, de usarem esses recursos. A princípio, são ali recursos de garantia. É aquela coisa, não me provoca porque eu tenho. Agora, se vai usar ou se não vai usar, a gente sabe que no momento em que a primeira bomba explodir, outras virão e o nosso planeta todo como um todo vai ser dizimado praticamente. Então não é algo que pode ser sacado, é apenas ali um recurso de ameaça. Mas no momento em que os nossos valores começarem a se transformarem, e nós tivermos uma visão mais fraterna, mais elevada, esses recursos serão então inutilizados. Mas é algo que, infelizmente, nós não temos uma perspectiva a curto prazo. Até porque também a gente lembra que as transformações que acontecem no nosso mundo não é algo que acontece de uma hora para outra. São processos que vão acontecendo dentro de um tempo que nós ainda não compreendemos. Diferente do nosso tempo terreno, que a gente quer horas, dias, semanas, meses, anos, décadas. No mundo espiritual é simplesmente o tempo contínuo que vai sendo trabalhado ali através das reencarnações, através da influência, através dos esclarecimentos que cada sociedade vai alcançando. Muito bem, vamos lá. A Mami colocou lá em cima, embaixador, bom dia. Desde o que aconteceu no Japão, os líderes mais belicosos pensam mais vezes antes de utilizar armas atômicas. Alguns testes foram feitos. A gente lembra, por exemplo, a França chegou a fazer testes nucleares, os Estados Unidos fizeram testes nucleares, então a própria União Soviética, na sua época, também fez testes nucleares. Então, quer dizer, são testes, E esses testes são de tamanha proporção que chamam a atenção do mundo todo. Mas, ao mesmo tempo que chama a atenção do poder que ele tem, chama a atenção também da sociedade em geral. Do temor que isso gera, o tamanho da destruição que isso pode gerar. Com a energia limpa, a necessidade de uso dessas energias e seus riscos de distorções vão sendo deixados de lado. Então, a energia limpa ela é um recurso ainda que está em desenvolvimento. O que nós vemos hoje, por exemplo, é a sociedade, a nossa engenharia aplicando esses conhecimentos científicos para gerar energia, mas ainda é muito pouco. Principalmente quando nós pegamos países europeus. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma matriz hidráulica muito forte, muito grande, com muitas fontes de rios, que geram essa energia para nós através das usinas hidrelétricas. Ao mesmo tempo em que nós temos as usinas termoelétricas que usam gás natural ou usam carvão para poder gerar energia e são muito poluentes. E na Europa, eles não têm tantos rios assim. Portanto, a fonte de energia que eles têm lá são energias termoelétricas ou nucleares, exatamente por falta das condições geográficas deles. E quando nós vemos, falando de Europa, por exemplo, nós temos ali países que consomem muita energia, então eles precisam disso. A gente viu ali a grande dificuldade que foi enfrentada pelos países europeus quando a guerra da Ucrânia começou, em que a Rússia parou de fornecer o gás natural para eles, eles tiveram ali um aumento significativo no custo de vida, porque o gás natural ele é utilizado nas empresas, nas lojas, é utilizado nas casas para aquecimento, e eles tiveram rapidamente ali que correr atrás de produção de energia para poder sustentar a sociedade. E a energia nuclear é aquela que é mais rápida de ser produzida, embora seja cara e tenha os seus riscos, é aquela que pode fornecer para eles. Então, muitas vezes, nós aqui do Brasil criticamos, não, porque eles lá usam energia nuclear. Tem um Partido Verde, que é um partido muito forte na Alemanha, que combateu ali, conseguiu
desativar muitas usinas nucleares que tem lá, mas eles não podem abrir mão disso tudo. A mesma coisa acontece com o Japão. Aconteceu em Fukushima, esse último acidente grave, mas eles não podem abrir mão, porque qual é a fonte de energia que o Japão tem? Eles não têm usinas hidrelétricas por lá com facilidade. Né? Então, assim, eles acabam usando aquele recurso que é viável. Então, não é uma questão de querer, é uma questão de precisar. No momento em que a nossa engenharia conseguir desenvolver essas matrizes de energia limpa, solar, eólica, com mais efetividade, aí sim eles conseguem, mas a gente está ainda no começo. Tem muita coisa ainda para se desenvolver. Tem que ser analisado o lugar em que isso vai ser colocado, se a quantidade de energia é suficiente para sustentar, se as condições da própria natureza vão favorecer o uso desses recursos. Né? Então tudo é uma questão de tempo para analisar, é algo muito novo. Se nós pegarmos, por exemplo, eu me recordo que na época de escola, voltando aí 30, 35 anos no tempo, não se falava em energia limpa na escola. Eu me recordo que o máximo que nós falávamos era sobre desmatamento na Amazônia. Era o máximo que se falava em questões ambientais. Hoje, né, novamente usando a mesma ideia, os alunos estudam isso na escola, falando sobre quais são as fontes de energia, sobre ecologia, né, a sociedade discutindo tudo isso anualmente, os países avaliando, né, lembrando, por exemplo, do ECO 92, que foi o primeiro grande encontro que aconteceu aqui no Brasil, lá no Rio, ou aí no Rio para vocês do Rio, né, isso foi discutido. Depois, quando nós tivemos ali, né, no Japão, tivemos o protocolo de Kyoto, que propunha a redução de uso de combustíveis fósseis que produziam energia, Estados Unidos, por exemplo, não assinou. Porque para que pudesse mudar essa opção, eles teriam que diminuir a produção deles. E a gente sabe que os Estados Unidos é um dos países que mais produzem e que mais consomem. Então não é simplesmente dizer assim, olha, faz o seguinte, para de usar esse tipo de combustível para parar de poluir a natureza. Tá, e a indústria, como é que ela vai sobreviver? E as pessoas, como é que elas vão se conter não tendo aquilo que para elas é tão fácil? Então é uma série de questões que nós temos ali que tem que ser analisado economicamente, geograficamente, ecologicamente, socialmente. Então é muito complexo isso. Então eu estava trazendo para vocês assim, que de 35 anos para cá, que era da minha época de escola para cá, as matrizes energéticas limpas começaram a surgir em torno de 20 anos, vamos colocar assim. 20 anos é quase nada, é o começo das coisas. A gente só vai poder falar realmente do efeito positivo da energia limpa daqui a 100 anos. De dizer assim, olha, começou no século passado e agora a gente conseguiu estabelecer exatamente essa base segura para a sociedade. Porque enquanto isso não acontecer, essa fonte de energia radioativa vai ser uma opção para esses países que não têm o recurso natural que o Brasil tem, por exemplo. Então a gente pega o Brasil, ele tem 60% da produção de energia feita através de hidrelétricas. E vai para esses países, eles têm ali 70% de usinas termoelétricas que usam carvão. E para substituir o carvão, eles usam também a parte da energia nuclear. Então são muitas questões, é uma equação extremamente complexa que envolve essas decisões, essas escolhas e essas fontes que esses países usam. Né? A Angelina colocou nem pensar que no primeiro momento a ideia do autor foi a bomba de cobalto, né, para ajudar a humanidade. Né? Então a gente vê, né, como as coisas vão inicialmente trazendo para nós uma ideia e depois como é que ela vai se desenvolvendo. Então essa questão que foi colocada para nós aqui sobre pensarmos na radioatividade com destruição ou evolução da matéria. Né? Então, como foi colocado por Emmanuel aqui também, né? Então esse decaimento, essas transformações convertem energia em movimento, em eletricidade, em luz e também em outras aplicações que nessa época não era pensada. Aplicações no caso da medicina, como nós vemos hoje. Muito bem, número 10. Onde a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente, trabalhando as suas forças. Né? Então,
a fonte de energia da matéria, quer dizer, onde está a fonte de energia da matéria, falando, né, sobre a radiação trabalhando no núcleo de um átomo. Aqui Emmanuel coloca para nós. O Sol é essa fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através da chuva incessante dos átomos que a sede do sistema envia para a sua família de mundos equilibrados na sua atração dentro do mundo. Então ele começa a colocar para nós que a fonte principal, a fonte primeira de produção de energia da matéria, começa para nós no Sol. Então a gente vai lembrar, por exemplo, né, que também trazendo aqui essa visão mais atualizada, né, a gente lembra que a principal fonte de energia do nosso planeta é o Sol. Apesar do nosso planeta ter também a sua própria fonte de energia interna, como nós vimos, o Sol é a nossa principal fonte. Da vida, principalmente. Sem o Sol, não existe vida. Então nós sabemos que nós somos absolutamente, totalmente dependentes do Sol. E aquilo que o Sol produz é exatamente através da fusão que acontece no seu interior. Então ele traz para nós, nessa produção, a gente vai lembrar aqui, nós temos, por exemplo, que o Sol, como eu comentei anteriormente, nós temos a fotossíntese, foto é a luz, síntese é a produção, transformação. Então nós temos, todas as plantas precisam desse processo de fotossíntese para produzir ali os seus nutrientes. E a gente lembra que toda planta, ela sustenta, é a fonte primária de toda a cadeia alimentar. Então nós temos ali, né, como é estudado na escola, sobre os níveis, né, de uma cadeia alimentar. Então a gente vai ter, por exemplo, o capim, vem ali o gafanhoto, come o capim, vem o sapo, come o gafanhoto, vem uma coruja, come o sapo, e aí vai. Né? Quer dizer, existe ali, nós estamos nessa cadeia alimentar. Nós nos alimentamos dos vegetais, nós nos alimentamos dos animais, e todos esses que são antes de nós dependem dessa fotossíntese. O segundo ponto que é importante para a sustentação do nosso planeta. Nós lembramos que a energia do Sol, que chega até nós através do calor, ela controla o clima e as estações do ano. Então, vento, chuva, sol, tempo úmido, tempo seco, frio, calor, toda aquela mudança que vai acontecendo e toda a vida que vai acompanhando esse ciclo é dependente do efeito do Sol aqui no nosso planeta. Nós temos a mesma coisa também quando nós falamos sobre processos que acontecem aqui no nosso planeta. Como é o caso, por exemplo, do ciclo da água. A gente lembra, né, estudando na escola, temos ali uma fonte de um rio, esse rio vai descendo, chega até o mar evapora a água, forma nuvem, volta e começa novamente a fazer esse ciclo para poder alimentar todas as fontes de água que nós temos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos, na maior parte da nossa região, aqui da capital, nós somos dependentes da represa, né, do sistema Cantareira, aqui perto da minha casa, que fica aqui na Serra da Cantareira. Esse sistema, nós já tivemos graves problemas numa época em que São Paulo acabou tendo uma seca muito grande. E essa seca fez com que reduzisse o nosso reservatório, fazendo com que aquele chamado volume morto fosse utilizado. Então, todos os dias a mídia colocava, olha, a represa está a 5%, está a 3%, zerou, agora a gente entra no volume morto. E aí aquelas bombas de sucção, foram instaladas para poder puxar a água do fundo da represa, porque a água já não fluía, então era necessário bombear a água para poder trazer aqui para nós. Aí depois, no ano seguinte, a gente passou por esse aperto todo de restrição, com multas para quem lavasse calçada, para quem lavasse carros, etc. E aí depois, no ano seguinte, uma abundância de água fez com que a represa chegasse a quase 70%. A Lagoa São Paulo, aqui todo mundo bebeu água em pé, né? Mas acabou enchendo os nossos reservatórios. Isso foi positivo. Isso tudo
que a gente percebe é o efeito exatamente desse processo do ciclo que vem através dessa energia solar. Bom dia, abraço. A mesma coisa a gente fala sobre o ciclo do carbono, que é tão importante também para trazer ali a alimentação, os nutrientes para as plantas, que é fundamental. Que a planta não se alimenta apenas de fotossíntese, mas ela depende também de nutrientes que ela absorve pelas raízes. E isso se dá através da energia do Sol. E a mesma coisa, né, que a gente estava falando agora há pouco, sobre exatamente a produção da energia solar, que nós vemos que é uma fonte inesgotável, pelo menos aqui para as muitas e muitas gerações que virão aqui no nosso planeta, enquanto o Sol existir. É uma energia renovável, é uma energia que vem se desenvolvendo, então daqui a 50 anos a gente pode ter ali uma segurança energética através do uso dessas tecnologias, seja ela solar, seja ela eólica. E lembrando que toda a movimentação de massa na nossa atmosfera é aquela mudança entre frio e calor gerada exatamente pela energia solar. Então vento e sol são resultado desses fenômenos. Portanto, a gente percebe, né, que também, como se não bastasse essas próprias aplicações, nós veríamos também ali que o Sol, conforme ele vai produzindo essa energia, ele vai também produzindo elementos químicos no seu interior. Ele vai produzindo também ali partículas que são importantes para o universo como um todo. Para nós que somos meros mortais, a gente está preocupado se tem comida no mercado, se tem água na torneira, se tem energia na tomada. Mas quando nós falamos num nível mais científico, né? Então nós temos ali nomes como neutrinos, como fótons, que são partículas fundamentais do átomo, que tudo isso é gerado exatamente dentro do Sol. Olha só quanta coisa que a ciência vai trazendo para nós de entendimento. Portanto, o que a gente vai perceber que Emmanuel aqui sugere para nós também, que além mesmo dessa própria energia, existe também esse princípio vital, essa força que sustenta a vida aqui no nosso planeta, de uma forma contínua. Eis aí então aquilo que essa questão tem aqui para nos trazer como orientações. O Mami colocou, né, já vivemos um momento em que houve bloqueio de luz solar, em que houve a extinção dos dinossauros, né, por isso precisamos cuidar da natureza. Né? Pois é, né, uma das teorias sobre a extinção dos dinossauros foi exatamente gerado por causa, né, daquele meteoro que atingiu o nosso planeta, e atingindo o nosso planeta fez com que desencadeasse não apenas, né, uma grande nuvem de poeira, mas também reações geológicas, né, os vulcões começaram a entrar em erupção e tudo mais, fazendo com que durante muito tempo o nosso planeta ficasse encoberto, e ficando encoberto, as plantas que dependem de fotossíntese acabam morrendo, os animais que dependem do sol para o seu aquecimento e tudo mais, ciclo da água. Imaginemos tudo isso que nós conversamos sendo paralisado por causa daquele meteoro que atingiu o nosso planeta. Então, quer dizer, há 65 milhões de anos, que foi aquele período em que os dinossauros viveram, ali nós tivemos uma extinção em massa exatamente não por causa do meteoro em si, mas dos efeitos que ele provocou, simplesmente impedindo que a Terra recebesse a irradiação do Sol. E eis aí o efeito que nós tivemos, né? Dudu lembrou ali embaixo, né, sobre o nitrogênio, né, o potássio, o cálcio, o magnésio, o enxofre, quer dizer, tudo isso faz parte desse processo todo para a sustentação da vida. E o Sol é essa fonte principal. E nós falamos do Sol em si, mas na verdade nós falamos das estrelas, né? Porque enquanto alguma coisa acontece aqui no nosso planeta, em outras partes do universo a sustentação, né, produzida pela matéria vem através das tantas e tantas estrelas que nós temos aí pelo universo afora. A próxima questão número 11, coloca aqui para nós então a pergunta: como deveremos compreender a assertiva dos químicos? Nada se cria, nada se perde. Né? Então a gente lembra que Lavoisier, lá no século XVIII, já dizia, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então aqui o que Emmanuel responde para nós. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante.
Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Então aqui, nessa frase tão interessante que a gente tem, né, essa frase ela vem, né, da chamada lei da conservação da massa e da energia. Então quando foi dito isso, né, depois Einstein trouxe para nós ali também a ideia, né, de conservação de energia, quando ele tinha aquela famosa equação, né, que muita gente até usa nas camisetas, né, E igual a mc ao quadrado, na energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então energia e massa são formas da mesma coisa. Então enquanto no século XVIII se falava que a massa se conserva, né, existe a conservação da massa e da energia, nós temos depois no século XX Einstein trazendo através da sua equação, falando exatamente sobre isso. Mas o que a gente vai observar então? Que a matéria, na verdade, ela não desaparece. Ela não se desfaz simplesmente, mas ela se transforma. E a gente tem, por exemplo, algo que é bastante prático para nós, né? Se a gente pegar, fizer uma fogueira, colocar ali madeira, a gente vai pensar que aquela madeira foi destruída. Mas, na verdade, o que aconteceu durante a queima da madeira, que é o material orgânico? Nós tivemos, então, ela produziu calor, ela produziu gases e produziu cinza. Então houve uma transformação. Para muitos de nós isso não tem utilidade nenhuma. Mas muitos processos que nós acompanhamos dessas transformações que acontecem nas reações químicas são absolutamente úteis e, mais do que isso, necessários para muitos processos que nós aplicamos aqui no nosso mundo. Então, de um modo geral, no universo como um todo, mais uma vez, para nós que somos mortais, não temos uma visão tão ampla, tão profunda do que acontece pelo universo afora. Ou mesmo cientistas que têm grandes conhecimentos, que usam os equipamentos e equações dos mais sofisticados. A visão que eles têm é uma visão meramente material e limitada pela distância. Não é possível trazer aquilo para próximo para a gente poder fazer uma análise. Mas eles vão percebendo todas as transformações que acontecem. Da ideia de transformar matéria em energia. E vai percebendo que essa conservação se mantém. Então, até mesmo durante a morte, nós lembramos, né, que quando algo vivo morre, obviamente, né, mas quando nós temos ali um ser vivo que morre, a gente percebe que até mesmo durante a morte acontece a transformação. Porque aquela decomposição daquele organismo vai se transformando em nutrientes para o solo. Da mesma forma, também vai gerando calor, vai gerando essa energia que vai dissipada. Então, tudo isso para nós mostra que essa fonte primordial que foi colocado para nós aqui, entender aqui, no caso aqui da transformação que vai acontecendo, é exatamente esse processo. Então, a ideia de que algo é destruído, algo termina, algo desaparece, na verdade depende muito do nosso entendimento desse processo. Quando nós começamos a ter uma visão mais específica, uma visão mais profunda, a gente vai entendendo essa transformação. Muitas vezes é uma transformação que para nós não tem utilidade. Mas certamente é uma transformação que tem ali, de alguma forma, a sua aplicação para a natureza. Muitas vezes, dependendo da forma como nós fazemos isso, nós acabamos até gerando problemas. Que é o caso, né, o Brás tinha lembrado ali agora há pouco, sobre a questão da poluição dos oceanos, a poluição da nossa atmosfera. Então são transformações que nós mesmos criamos que vai gerando para nós as suas consequências. Quer dizer, caberá a nós usarmos a nossa inteligência para nos unirmos à natureza a partir do conhecimento que nós temos, para, ao mesmo tempo que nós sejamos beneficiados para a sustentação da nossa vida, ao mesmo tempo também manter o equilíbrio daquilo que a natureza precisa para poder se manter. É interessante quando nós estudamos sobre essa parte de geografia, de biologia e tudo mais, a gente percebe, por exemplo, que lá no final do século XVIII, 1700 e alguma coisa, quando nós tivemos aquele período da chamada Revolução Industrial.
E a gente lembra que esse período ele foi marcado pelo desenvolvimento e a descoberta de aplicações da máquina a vapor. Quer dizer, aquilo que para nós hoje no fogão põe uma panela de pressão e aquela pressão gera vapor, naquela época aquilo foi uma grande descoberta. E as máquinas começaram a surgir a partir daquele momento. As máquinas que tinham ali uma força motriz, né, o motor delas, começavam então a funcionar a partir do vapor. Colocava água numa panela de pressão grande e aquele vapor todo fazia tudo funcionar. Só que o detalhe é que ao mesmo tempo em que esse processo começou a se tornar muito mais rápido na produção, por causa das máquinas, nós lembramos que para você esquentar uma panela de pressão, você precisa de uma fonte de energia, que nesse caso era o carvão natural que era utilizado. Então significa que a partir do século XVIII, começo do século XIX, nós começamos a gerar poluição no nosso ambiente. Porque até então a humanidade não tinha fonte de poluição. Era por acaso um vulcão que entrava em erupção, era por acaso os animais que eliminavam os seus gases, era ali o lixo que era gerado produzindo metano, era por acaso um incêndio que acontecia, mas não era nada intencional. Era simplesmente consequências do dia a dia. A partir dessa primeira revolução industrial, nós começamos a perceber que nós melhoramos a nossa vida com a tecnologia, gerando poluição. E aí quando nós olhamos um gráfico do que aconteceu para o final do século XVIII até o século XXI, nós vemos que a humanidade conseguiu poluir o mundo, poluir o nosso planeta, nesses 200, 300 anos, de uma forma que todas as gerações anteriores, e olha que a humanidade existe há aproximadamente 200 mil anos, e nós em apenas 300 anos conseguimos transformar a atmosfera do nosso planeta, gerando com a quantidade de lixo gerado e com a quantidade de poluição que foi gerada. Então significa que sim, nós utilizamos a inteligência aproveitando esse conhecimento das transformações. Nós tivemos ali aqueles que eram físicos, que eram químicos, que começaram a desenvolver baterias, motores, eletricidade, o uso, né, dos combustíveis fósseis, como o caso do petróleo. Tudo isso é resultado dessa brilhante inteligência do ser humano. Só que, como a gente lembra, né, os espíritos nos orientam que há necessidade de nós fazermos um equilíbrio entre o uso da nossa inteligência e o uso dos nossos valores. Só que como a nossa inteligência se desenvolve com muito mais rapidez, primeiro nós descobrimos alguma coisa, satisfazemos as nossas necessidades, depois nós pensamos nas consequências. E não é algo que acontece de uma hora para outra. Se a gente pensar que a humanidade tem nesses 200, 300 anos de desenvolvimento tecnológico gerado tudo isso e que já era a hora da gente acordar, da gente despertar, a gente está muito enganado. Porque primeiro nós pensamos naquilo que nós precisamos, igual nós conversamos anteriormente a respeito da energia nuclear. Primeiro nós utilizamos esse tipo de energia para satisfazer as nossas necessidades. Depois nós pensamos nas consequências. Enquanto para nós é confortável, ficou tudo tranquilo. E um exemplo que nós vemos foi exatamente que eu comentei com vocês esse fato da Rússia interromper o abastecimento de gás natural lá para a União Europeia como um todo. Foi aí que eles pensaram em como eles estavam acomodados, dependendo de uma única fonte, ou de uma principal fonte, que acabou se tornando, entre aspas, ali a sua antipatia. Eu ia dizer inimigo, mas não seria isso ainda. Então aquela expressão que diz que a necessidade faz o sapo pular, é exatamente isso, né? No momento em que você precisa, é que você acaba desenvolvendo novos recursos. Só que a humanidade, enquanto ela está confortável nesse tipo de situação, está tudo bem. Quando realmente nós começarmos a enfrentar as crises ambientais que estão previstas por causa desse excesso de poluição e de transformações que nós estamos gerando, aí nós teremos que buscar alternativas para poder fazer com que o nosso sofrimento diminua. Não porque a nossa consciência diz que isso é bom. Porque a nossa consciência ainda está muito adormecida. A gente está muito preocupado com aquilo. Olha, eu preciso, eu quero ter, eu quero fazer. Então nós vamos fazer. Ah, mas e o problema que isso vai gerar? Não pensa nisso agora não.
a nossa necessidade é mais importante. Então é algo que a gente vai ter que esperar um tempo ainda, e a gente hoje, né, como eu falei para vocês, na época de escola, não se falava sobre ecologia. A palavra ecologia não existia, meio ambiente a gente não conhecia, talvez nos meios científicos. Agora não, agora todo mundo estuda isso, se fala isso o tempo todo. Quer dizer, chegou o momento de falar no assunto. Lembra aquele processo de reforma íntima? Que eu sempre gosto de comentar com vocês. Primeiro a gente estuda sobre o que são os valores, o que são as imperfeições morais. Eu aprendo o que é a fraternidade, o que é a honestidade, eu aprendo o que é o egoísmo, eu aprendo o que é a agressividade, o que é, sei lá, todas as imperfeições e virtudes que o caráter humano tem. Depois eu vou analisar o que eu tenho disso tudo. Se eu tenho mais virtude ou mais imperfeição. E o terceiro passo é trabalhar na transformação. Isso para a reforma íntima de um indivíduo. Primeiro eu aprendo o que é bom e o que é ruim. Segundo eu vejo se tem, o que tem de bom e de ruim dentro de mim. E depois eu trabalho para intensificar aquilo que é bom e transformar aquilo que é ruim. Quando nós falamos de uma sociedade, é a mesma coisa. Primeiro, no que diz respeito a essa parte ambiental, nós vamos perceber o seguinte, que primeiro o nosso planeta descobriu. Está descobrindo ainda o que é bom e o que é ruim. Para depois perceber o que ele está fazendo de bom e ruim. Para depois vir a terceira parte e trabalhar para a transformação. Então nós vemos que enquanto nós estamos ainda nessa base do entendimento, na base do despertar, olha quanta coisa tem pela frente ainda. E como nós temos aquele processo, né, que infelizmente ele tem que ser aplicado, que nós ou aprendemos pelo amor ou pela dor, nós vamos sempre aprender pela dor. Sempre não, quer dizer, nós ainda vamos aprender pela dor. Então nós precisaremos ver o nosso mundo entrar com crises, com problemas, com agravantes, para depois nós começarmos a tomar decisão. Enquanto alguns trabalham, né, tentando conscientizar, aqueles que são os principais gestores do nosso mundo, governantes, poderosos e tudo mais, eles estão preocupados com seus interesses pessoais. Então o egoísmo ainda está muito presente. Então intelectualmente nós somos capazes de entender o que está acontecendo. Mas moralmente nós não temos ainda a força necessária para trabalhar nessa transformação. A Angelina trouxe para nós, né, amigos, luz sempre. Luz vos envio, né? Um grande abraço, meu querido amigo. Por não buscar desconhecer a vós mesmos, a destruição continuará acontecendo. É exatamente isso. Obrigado, querido amigo. Então é sempre assim, nós ainda vamos aprender com a dor. A dor será a nossa principal professora, será o nosso principal mecanismo de despertar. Mas a doutrina, né, a gente lembra que nem tudo está perdido. A doutrina vem trazendo a mensagem do Evangelho de uma forma mais esclarecida, assim como muitos espíritos estão reencarnando entre nós, trazendo esse entendimento e essa conscientização da necessidade da espiritualização da humanidade. Então o mundo espiritual e aqueles que reencarnaram entre nós estão trabalhando para essa conscientização. Mas ainda encontram resistências, exatamente resistências em nós mesmos. Porque nós teimamos ainda em satisfazer os nossos interesses do que pensar naquilo que é o mais relevante, que é o todo, que é o coletivo. Então é uma corrida contra o tempo. A dor está vindo para despertar. Nós temos a possibilidade de transformar antes da dor chegar. Quem vai vencer? E lembrando sempre que a transformação coletiva depende da transformação individual. Se nós não podemos transformar o mundo, transformemos a nós mesmos, que já é um passo significativo. E é para isso que nós nos envolvemos sempre nesse aprendizado, nessa filosofia, para que nós façamos a parte que nos cabe. E cada um ali, a cada um segundo as suas obras, né? E isso individualmente como coletivamente também. Vivemos com o Divaldo, né? O mundo lindo que ele criou, né? Pois é, então vimos com o Divaldo, né? Quer dizer, o trabalho feito, né, por tantos, né? E quando a gente fala sobre aqueles que vieram conscientizar, a gente vai falar sobre, lembrando sempre, né, que espiritualidade
É uma relação que nós temos não apenas com o mundo espiritual, mas uma relação que nós temos com nós mesmos. E nós temos muitos espíritos que reencarnam entre nós, que vieram fazer isso. Não para falar de religião, mas falar sobre união, para falar sobre respeito, para falar sobre não individualidade, mas coletividade, para falar sobre valores da sociedade. Temos cientistas, por exemplo, que vieram trazer o conhecimento técnico, mas baseado nessa espiritualidade que nos une, que nos aproxima, que nos equilibra, né? Então, estamos aí vendo o mundo nessa fase de transição entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós queremos. O que nós queremos é individual, o que nós precisamos é coletivo. Então nós estamos vendo ali aquela mistura de duas cores, em que a cor, vamos dizer assim, mais escura ainda predomina, mas a cor clara vem ali trazendo, né, o seu efeito para dar uma mudada, uma transformada nisso tudo. Então, meus amigos, é isso. Bom dia, professor. Então paramos aqui na questão número 11, e a próxima que nós vamos falar aqui vai ser sobre combinações naturais da química orgânica. Né? E ali então, ele vai colocar assim, né, em face da exatidão com que se efetuam as combinações naturais da química orgânica, como entender as diversas expressões da natureza em seus primórdios. Nós vamos falar então lá no começo de tudo, como é que a química orgânica se desenvolveu, como é que tudo começou, qual o entendimento que a nossa ciência tem atualmente para falarmos sobre a origem de tudo. Porque a química orgânica é o que sustenta a vida. Então a grande pergunta é, como a vida começou?